O que conhecemos sobre Ismael de acordo com a Bíblia? Ismael foi o primogênito de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e residia próximo a Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão durante uma aparição que ele terá um filho e se tornará o pai de muitas nações. Nessa época, Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sarai não conseguia conceber, e eles questionaram como essa promessa seria realizada. Em Gênesis 16, verso 3, Sarai, ainda chamada Sarai, sugere a Abraão, então chamado Abrão, que tenha um filho com sua serva egípcia Hagar, dada a ele como esposa. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Hagar, sua serva, a egípcia, e deu-lhe ao seu marido Abrão para ser sua esposa. Depois Abrão habitou 10 anos na terra de Canaã. Gênesis capítulo 16, versículo 3. Este costume era comum naquela época, e as esposas de Jacó também recorreram a isso. A esposa oferece um servo ao marido, mas todas as crianças nascidas dessa união são consideradas dela, o que pode ser considerado uma forma inicial de barriga de aluguel. Na antiguidade, era comum uma mulher estéril oferecer ao marido um servo para gerar filhos em seu lugar. Era a esposa, não o servo, que criava os filhos. Embora essa solução possa ter parecido sensata para Abraão e Sara, acabou gerando mais problemas do que soluções. Hagar realmente teve um filho com Abraão. Quando Hagar soube que estava grávida, começou a desprezar Sarai, e Sarai procurou a ajuda de Abraão. Gênesis 16, versos 4 declara: Então, quando ela viu que havia concebido, sua senhora tornou-se desprezada em seus olhos. Então Sarai disse a Abrão: Meu erro esteja sobre você. Entreguei minha criada em seus braços. E quando ela viu que tinha concebido, fiquei desprezada nos olhos dela. O Senhor julgue entre você e eu. Abraão permitiu que Sarai agisse como desejasse. Sarai então maltratou Hagar, que fugiu. Embora Sara, sendo estéril, tenha obtido um filho de Hagar, Ismael e Isaque eram legalmente filhos de Sara. No entanto, isso não explica como Sarai tratou Hagar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua família. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens em sua família, incluindo escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael tinha 13 anos. O nascimento de Isaque exacerbou as já tensas relações entre Sara e Hagar. Essas tensões começaram muito antes do nascimento de Isaque, como mencionado anteriormente. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Hagar e ordenou que ela voltasse para Abraão. Foi lá também que o anjo do Senhor disse a ela que o filho que ela carregava seria chamado Ismael. O nome Ismael significa Deus ouviu. Na verdade, o Senhor ouviu a angústia de Hagar, Gênesis capítulo 16, versículo 11. No entanto, a discórdia entre Sara e Hagar atingiu seu pico no desmame de Isaque. Profundamente chateada, Sara pediu a Abraão que enviasse embora Hagar e seu filho. Abraão considerava Ismael o filho que Deus tinha prometido a ele. Mesmo quando Deus revelou que Sara teria um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis 17, versos 18, Abraão diz a Deus: para que Ismael viva diante de ti. Mesmo depois do nascimento de Isaque, Abraão continuou tratando Ismael com gentileza, entristecido pela morte de Sara, sem o desejo de renegá-lo. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele. Esse pedido de expulsão da serva e seu filho parecia violar todas as normas da antiga lei. Os filhos das servas podiam ser rebaixados, mas não demitidos sem causa válida. O fato de Abraão ter resistido a tal tratamento, agindo apenas sob o comando de Deus, sugere que as medidas tomadas não estavam de acordo com os padrões da época. Pode-se questionar a reação de Sara. Isso foi devido a um ato cometido por Ismael que ameaçou Isaque? Ou foi simplesmente sua existência que representou uma ameaça? Gênesis 21, versos 9 nos diz: Sara viu o filho de Hagar, a egípcia, a quem ela deu à luz para Abraão, zombando. Isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou apenas brincando com ele? A palavra zombar neste contexto significa zombando, ridicularizando ou simplesmente se alegrando com a situação. Sara via Ismael como um rival de Isaque.
não por causa de qualquer ato que ele pudesse ter cometido, mas por causa de sua própria existência. O autor do Gênesis conta a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaac e Ismael, não como indivíduos, mas como representações da obra de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas para Abraão, ele não foi constrangido pela natureza e leis ordinárias, ou seja, pela carne. Embora a preferência de Deus por Isaac como filho da esposa obedecesse ao costume, a rejeição de Hagar e Ismael tornou o contraste mais impressionante. Por isso ela disse a Abraão: expulsa esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho, nomeadamente com Isaque. E o assunto foi muito desagradável à vista de Abraão por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não deixe ser desagradável aos seus olhos por causa do rapaz ou por causa de sua escrava. Tudo o que Sara disse para você, ouça a voz dela, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Contudo, também farei do filho uma nação da escrava, porque ele é a tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo, pegou pão e um odre de água, e colocando no ombro dela, ele deu e o menino para Hagar e a despediu. Então ela partiu e vagou pelo deserto de Berseba. Eles estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e lhe deu água. Contudo, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele assegurou a Hagar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. Gênesis 21, versos 17. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis 25, versos 12. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e eventualmente uma nação. Eis como aconteceu. Hagar, que era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã. Gênesis 21, versos 21. Eles habitaram desde Avilá até Sur, que fica a leste do Egito quando você vai em direção à Assíria. Ele teve 12 filhos e uma filha. A Bíblia lista os filhos de Ismael em Gênesis 25, versículos 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo os seus gerações: o primogênito de Ismael, Nebaiote. Então Quedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Dumá, Massá, Hadar, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Surpreendentemente, ele é creditado com 12 filhos, assim como Jacó teve 12 filhos. Isto se compara aos 12 filhos de Naor e os 12 filhos de Esaú. Mais tarde, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaque, conforme indicado em Gênesis 28, versículos 9 e Gênesis 36, versos 3. A região de Avilá, onde os descendentes de Ismael viveram, estava na parte norte da Península Arábica. Shur era uma região desértica entre Berseba, no deserto de Negev, e o Egito. Isaías 60, verso 7 menciona os descendentes de Nebaiote e Quedar como criadores de ovelhas. Os descendentes de Ismael foram chamados de árabes, que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael eram um povo guerreiro, pois viviam em hostilidade para com todos os seus irmãos. Assim foi cumprida a predição de Deus de que Ismael seria um homem burro selvagem. Sua mão será contra todos e contra todos mão contra ele, e ele viverá em hostilidade para com todos os seus irmãos. Gênesis 16, versos 12. Mais tarde, outros povos se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes de Abraão pelos filhos de Quetura, 1 Crônicas 1, versos 33, e alguns descendentes de Esaú, nomeadamente os amalequitas, Gênesis 36, versículos 12. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo usou a figura do filho da escrava em sua alegoria, contrastando os perseguidores legalistas religiosos com aqueles nascidos segundo o Espírito e desfrutando da liberdade em Cristo. Gálatas 4, versos 21. Ismael tornou-se um nome relativamente comum. Então outros personagens são mencionados na Bíblia como Ismael. Houve, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas chamado Ismael, bem como um alto oficial sob o reinado de Josafá, e o filho de um sacerdote na época de Esdras, Esdras 10, versos 22. Mas entre todos os indivíduos mencionados, o mais conhecido foi o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, Jeremias 41, versos 1. Durante o período da opressão babilônica contra os judeus,
Este Ismael matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Concluindo nossa análise de Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários aspectos importantes. Ismael não era o filho da promessa de Deus para Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor quem escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter numerosos descendentes, comparável ao de Isaque, e sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam por parte dos filhos da aliança. Embora apenas Isaque tenha permanecido como herdeiro de Abraão, os outros filhos de Ismael e Abraão por concubinas também foram abençoados por ele, como Gênesis 25 indica. Isso significa que os filhos de Agar, assim como os de Quetura, receberam bens materiais do patriarca. Uma vez crescidos, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos como enterrando Abraão em Macpelá, Gênesis 25, versículo 9. A maioria desses nomes é mencionada em outras passagens da Bíblia, como tribos influentes e famílias daquela época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles foram organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Ismael morreu aos 137 anos, Gênesis 25, versículo 27. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo usou a figura do filho da escrava em sua alegoria, contrastando os perseguidores legalistas religiosos com aqueles nascidos segundo o Espírito e desfrutando da liberdade em Cristo. Gálatas 4, versos 21. Ismael tornou-se um nome relativamente comum. Então outros personagens são mencionados na Bíblia como Ismael. Houve, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas chamado Ismael, bem como um alto oficial sob o reinado de Josafá, e o filho de um sacerdote na época de Esdras 10, versos 22. Mas entre todos os indivíduos mencionados, o mais conhecido foi o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, Jeremias 41, versos 1. Durante o período da opressão babilônica contra os judeus, este Ismael matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Concluindo nossa análise de Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários aspectos importantes. Ismael não era o filho da promessa de Deus para Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor quem escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter numerosos descendentes, comparável ao de Isaque. E sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam por parte dos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael associaram-se com os midianitas, que também eram descendentes de Abraão através de Quetura. Essa fusão de povos intrinsecamente entrelaçados e histórias levou a uma assimilação entre ismaelitas e midianitas em vários textos bíblicos. Hoje, os árabes reivindicam sua genealogia a partir de Abraão, principalmente através de Ismael. Uma teoria popular, amplamente difundida entre os muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. Mohammed foi um dos principais proponentes dessa ideia, declarando-se descendente de Ismael de acordo com o Alcorão. É muito provável que haja alguma verdade nesta teoria, segundo o missionário e autor Kenneth Fleming. O que sabemos com certeza parece corroborar a hipótese de que os ismaelitas constituem pelo menos uma parte significativa da ascendência genética árabe. Textos antigos estabelecem claramente uma ligação entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é improvável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, pois os descendentes de Quetura e os filhos de Esaú também povoaram a Península Arábica. A Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação. Seus descendentes podem participar das bênçãos de Abraão, colocando sua fé em Jesus Cristo para a salvação.
A história de Ismael, filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual. Ela revela uma parte importante da obra de Deus e o desdobramento da sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural, resultante da união fecunda entre Abraão e Agar, enquanto Isaque representa o sobrenatural nascimento, no qual Deus manifestou seu grande poder, permitindo que uma mulher estéril de 90 anos concebesse um filho. O apóstolo Paulo usa a história bíblica de Agar e Sara para ilustrar uma ideia fundamental da verdade espiritual relacionada à nossa salvação. Em Gálatas capítulo 4, Agar simboliza a antiga aliança, enraizada nas ações humanas e na lei. Sara, de acordo com a Bíblia, personifica a nova aliança que se baseia na graça divina através da obra redentora realizada por Deus para a humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são como o filho nascido de Sara. Somos livres, nascidos do Espírito. Gálatas 4, versos 29. Portanto, nós que somos crentes, nascidos de novo, gerados do alto, transformados espiritualmente, renovados e dedicados à sua vontade, não somos filhos de uma escrava, do nascimento natural, mas filhos de uma mulher livre, do nascimento sobrenatural. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Assine o canal para não perder nenhum conteúdo novo e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até a próxima, um abraço.